viralizou na internet um vídeo de uma jovem de 20 anos fazendo escândalo, querendo um celular. Depois ficamos sabendo do que era um experimento social, que não era um vídeo real. Mas isso chamou atenção para um tema que é adultos infantis, adultos infantilizados. E nós vamos falar sobre isso hoje no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, clica aí no joinha, também se inscreve no nosso canal e deixe também o seu comentário, que é muito importante para a gente, tá bom? Para falar desse tema, está aqui do meu lado Bispa Camille e também nossa terapeuta Ana Paula. Seja bem-vindo de volta, né, Aninha? Obrigada, tava morrendo de saudade, ainda bem que eu voltei, né? A gente tava com saudade de você que tá aí em casa assistindo a gente. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que ficou polêmico isso aí na internet, ficou não? Vamos já assistir o vídeo? Vamos começar com o vídeo pra gente... Às vezes tem pessoas que não viram, né? Para todo mundo aí já se familiarizar e logo em seguida a gente segue aqui no debate. Que lançou agora. O iPhone 15 ela quer. Mas eu quero mesmo. Eu não tenho obrigação, não. Eu não tenho obrigação. Eu não tenho obrigação. Eu não tenho. Você tem sim. Deixa. Deixa nada, mãe. Eu quero e pronto. Vai me dar sim, né? Vai sim. Trabalhar e vai comprar você. Você tem que dar um iPhone 15 sim. Você tem um 13. Eu não vou te dar um 15. Eu não vou te dar. Eu não vou dar. Eu tenho um 11. Eu tenho um 11. Eu comprei um 13 pra você. Mas eu não vou dar. Eu quero, manhã. Vai trabalhar. Não vou trabalhar com você. Eu não tenho obrigação. Você tem 20 anos. Não tem. Não dou. Dá sim. Manhã. Sabrina, não vou dar. E ponto final. Vai dar. Não vou dar. Não vou. iPhone 15 para vender, manhã. Mano, eu quero iPhone 15. Não sai, eu quero, mãe. iPhone 15. Olha aí, né? Esse aí é o vídeo que viralizou, né? E depois ficamos sabendo que era um experimento social, né? A pessoa querendo ver qual que seria a reação das pessoas ali. Mas, independente disso, a gente vê muitos adultos... Tem muito caso desses hoje assim, não assim, exageradamente como foi dessa menina, que eu falei, uma menina de 20 anos, com uma postura dessa, eu fiquei chocada na hora, eu falei, não é possível que isso é verdade. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, não é possível um negócio desse. Eu sei que isso acontece, mas aquela postura da menina, com uma de 20 anos, eu achei muito exagerada. Depois eu fiquei sabendo que, né, que era experimento, mas eu falei assim, mas gente, mesmo que seja experimento, tá ok. Hoje a gente vê isso acontecendo, não uma pessoa de 20 anos, mas assim, fazendo aquilo ali. Mas a gente vê adultos de 20, às vezes até de 30 anos, infantilizados como? Que depende da mãe para fazer alguma coisa, que às vezes não consegue tomar uma decisão na vida se não ter que falar com os pais, entendeu? Então assim, eu acho que isso é uma postura de um adulto infantilizado, porque infantilizado por quê? A criança, o infantil da criança, que a gente chama de infância, é criança, gente. A criança, ela tem dificuldade para tomar decisão, você tem que tomar decisão por ela, você tem que orientar, mas a criança vai crescendo ao ponto que você vai orientando, ensinando, disciplinando, educando, você vai criando processos na vida de crescimento daquela criança, né? São fases. Só que muitas vezes um adulto infantilizado, né, a Ana, terapeuta, ela vai falar também sobre isso. Ele não sai de uma fase, né, Ana? Ele fica preso naquela fase e por isso ele se torna um adulto infantilizado, né? Agora é sua hora. É porque, na verdade, e é muito verdade isso, porque
os padrões de relacionamento, eles obedecem àquilo que a gente desenvolveu com os pais na infância. Então, se na sua infância você não tinha o direito, por exemplo, de falar o que você precisava, você tinha aquela cultura, né? Fica quieto, eu já mandei, não fala nada não, engole o choro. Quando você fica adulto, você vai repetir esse padrão nos seus relacionamentos, tanto de esperar isso com as pessoas... Ou nos seus filhos. E você fazer, e os seus filhos mais ainda. Então, tudo aquilo que você aprendeu na infância, da maneira de se relacionar, você vai repetir. Isso é uma forma de pirraça também. Tem Então, gente a que gente tá pode até dizer que um adulto infantilizado é culpa dos pais? Na verdade... A criação que o pai deu, que deixou ele infantilizado? É complicado a gente falar sobre culpa, porque tem como sempre a gente ressignificar as coisas. Eu acredito assim, quando você era criança, você não tinha o controle para poder fazer diferente naquela situação. Às vezes você foi vítima de uma educação que seus pais acharam que estava fazendo melhor e não estava. Mas quando você se torna adulto, você é o responsável e o culpado por todo o padrão errado que você faz de novo, isso que você falou é interessante. A pessoa pode ressignificar a história, a trajetória da vida dela, né? Eu conheço uma pessoa muito próxima de mim que ela ressignificou a vida dela. Ela foi criada com um padrão na família dela, com um pai extremamente grosseiro, grosso, tosco, e ela falou, ó, eu não vou repetir isso na minha vida, principalmente com os meus filhos. Então, assim, ela ressignificou. Ela tinha todos os motivos para trazer aquele padrão, aquele comportamento para a vida dela e ser uma vítima, né? Usar do vitimismo, vamos falar assim, ai, eu sofri muito na minha adolescência, eu, né, apanhei demais, eu não tive uma oportunidade. Então, eu sou assim hoje por causa da criação que eu tive. Mas não, ela mudou a história e ela conseguiu reverter o futuro dela, vamos falar assim, a vida futura dela, porque ela, como você falou, ela ressignificou todo aquele padrão que foi criado, que ela foi criada, né? E não foi só ela, toda a família, todos os irmãos dela passaram pelos mesmos processos. E eu vejo hoje, né, na história daquela família, a distinção do futuro, né, do que virou aquela família. Porque eu pude ver de perto, né, uma filha de um jeito, outra do outro. E os filhos daquelas pessoas também tiveram histórias diferentes, resultantes dos padrões que uns ressignificaram e outros não. Ou ressignificaram de uma forma torta, vamos falar assim. Sim. Entendeu? Às vezes a gente vê esses casos gritantes, como o caso dessa menina, né? Como a senhora falou, também quando assisti eu achei que fosse verdade, depois que eu descobri. A gente vê uma criança fazendo birra, é normal uma criança fazer uma criancinha, 5 anos, até uns 7 anos não vai lá, entendeu? Mas, né, isso aí não. Foi muito. Foi muito. Mas quando a gente vê os casos que estão mais gritantes, fica mais fácil da gente se avaliar também. Quanta coisa a gente não faz por pirraça sem perceber? É um tratamento de silêncio que você dá pra alguém. Então, eu ia falar exatamente isso, Ana. A gente precisa despernear, não chama, a gente faz. Esse caso dessa menina é um caso extremo e é um experimento social. Agora, o que a gente vê hoje de característica nas pessoas que podemos chamá-las de adultos infantis? Por exemplo, eu vejo que para você, o que significa entrar na fase adulta? Significa exatamente isso, assumir responsabilidades, deixar de ser dependente. E eu vejo que cada vez as pessoas estão adiando mais entrar nessa fase. Então, continua morando com os pais até não sei quantos anos, não quer casar, não quer ter a sua própria vida, né? Então, para a pessoa isso é benéfico porque ela fica ali numa dependência. Para ela, ser independente não é tão importante, então ela está ali com tudo na mão, tudo, né? Na hora que ela quer, está lá a roupinha passada, está a comidinha pronta. E tem muitos pais também que não querem liberar os filhos, né? Por isso que eu falei que muitas vezes é culpa dos pais, que claro, a pessoa ela pode tomar a decisão dela e falar, não, eu vou seguir minha vida, eu vou crescer. Agora, quando os pais fazem esse papel, eles acabam alimentando já aquele adulto que está ali confortável. Mimado, tá ali, né? Mimado. A palavra é essa, né? Mimadinho da normalmente mamãe. o adulto Imaginou, infantilizado, ele foi muito mimado, né? Na verdade, talvez ele esteja mimado hoje, né? Às vezes tem muitos pais que negligenciaram necessidades reais das crianças e hoje mimam filhos adultos por causa da culpa se sentem culpados porque não foram tão bons. É mais a culpa lá de trás ou é o medo do filho sair de casa? Eu não queria que meu filho saísse de casa. Tem a ver com as duas coisas, porque a gente fala muito hoje, Por exemplo, eu e Camille, né, a gente já está conversando sobre nossos filhos saírem de casa, né? O Samuel está com 17 anos, mas a gente já fala desse assunto já. Por quê? Porque a gente sente que é o curso natural da vida, que ele
namore, fica noivo, case, se forme logo, ou ache uma profissão, né? Eu não quero que ele fique ali, eu quero... Dependente, né? E eu vejo que isso é o mais saudável, mas tem muitos pais que não, eu quero meu filhinho aqui, meu filhinho tem que estar comigo. Não, deixa eu ficar bem estabilizado. Quando ele estiver bem estabilizado... É tudo perfeito. Aí ele pode ter a vida dele. Não, mas o que é o bem estabilizado? O que comporta esse bem estabilizado? É o quê? Uma finança? É um relacionamento? É uma emoção? Porque, gente, é um conjunto, é um combo, vamos falar assim. Junta tudo, E entendeu? tem coisas que a gente só aprende passando, né, Bispo? Exatamente. Eu estava vendo o vídeo, né, que eu tinha separado um vídeo para a gente passar aqui no programa, mas o vídeo está em inglês e fica complicado, né, que as pessoas estão só ouvindo, passa na rádio, mas enfim, é um vídeo do Arnold Schwarzenegger falando sobre disciplina e sobre várias outras coisas que estão dentro dessa questão. E ele está falando que é importante na vida a gente passar por dor e sofrimento, porque é isso que vai trazer uma maturidade para a gente, vai trazer entendimento sobre aquilo que eu estou vivenciando. Se eu não passar por aquilo ali, eu nunca vou aprender. Ou seja, se eu não sair da minha casa, né, Ana, e for morar sozinha e passar por uma dificuldade, uma luta, né, se eu não me dar uma estrepada na vida, vamos falar assim, Sim. As lutas, eu não vou aprender, entendeu? Por exemplo, a pessoa, né, mora sozinha. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que virar, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar a conta de água, eu tenho que pagar a conta de luz, eu tenho que colocar comida na minha casa. Cheguei do trabalho, tem que lavar querido, roupa. Exatamente. Você não vai achar nada pronto, a não ser que você pague uma empregada, uma diarista, que vai estar te auxiliando ali. Mas se você não tem condições naquele tempo, você vai se virar com o que você tem. Então, assim, às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né, de enfrentar o real, vamos falar assim. Eu acho que tem esses pais superprotetores que querem proteger os filhos, né, da frustração, de tudo que acontece e que vai amadurecer os filhos, mas também tem um caso mais extremo, né? Esse dia eu estava estudando sobre os temas do TCC e eu cogitei esse tema, então eu li alguns artigos e falava sobre a questão dos pais também. Tem muitas famílias que só funcionam com aquele filho ali, porque para pensar. Tem quanto tempo que aquela criança existe no meio do casal? Às vezes mais de 10 anos, 20 anos. Quanto tempo o filho vai sair de casa? Vamos supor que seja aos 20. Tem 20 anos que o casal funciona com uma terceira pessoa. Então, às vezes as pessoas deixam de lado o casal. Existe o pai, que é maravilhoso como pai, a mãe, que é maravilhosa como mãe, mas não existe mais o marido e a esposa. E aí o marido e a esposa morrem de medo de não ter aquele filho, porque se não tiver o filho para os dois falarem sobre, eles vão falar sobre o quê? Eles reclamam do filho, da nota na escola, do desempenho no balé, no inglês, no não sei Mas aí o onde. filho vai crescendo, né, Ana? Aí vai pra faculdade, crescendo. ok, vai. Aí como é que vai ser o assunto da faculdade? Ô, filho, qual que você foi sua prova hoje? Como é que foi? Ué, gente, são fases. Sim. E vai ter que chegar uma hora que, né, a famosa síndrome do ninho vazio, Exato. nós vamos ter que enfrentar isso. Não tem Só que jeito. a maior Mas essas prisões emocionais, Ana, muitas vezes não são nem percebidas. Não né? são percebidas. Muitos pais fazem isso inconscientemente. Né? Eles defendem para eles mesmos que estão protegendo o filho. Meu filho não está pronto para morar sozinho. Mas, na verdade, se você for investigar o medo real do que está acontecendo, existe também uma parcela do me preocupar com o meu lado. E meu lado como esposa? E se meu marido for embora? Porque ele não quer ser marido, ele só quer ser pai. Agora, o pior, Ana, é quando o filho casa, constitui família e mesmo assim ainda continua codependente dos pais. Porque ainda tem isso, ainda existe isso. Tem. Que o grande erro é quando os pais vão morar, filho casa e vai morar com os pais, né? Sim. Ah, É eu o mais comum, né, Bispo? Eu vou casar aqui, não tenho onde morar. Isso aí é o caso, mas tô falando, Cristiano, dos casos realmente que a pessoa casa, vai para sua casa e mesmo assim, emocionalmente, ela é... Eu tava lendo um caso, gente, eu fiquei chocada. Um rapaz, acho que eu comentei isso com você, um rapaz que uma vez na semana, ele tinha que dormir na casa da mãe, na cama da mãe, foi mesmo, com a mãe. Porque a vida inteira ele dormiu com a mãe. Os pais eram separados e ele fazia companhia para a mãe. Aí esse rapaz casou, foi morar com a esposa em outro lugar, mas uma vez por semana ele tinha que ir lá na casa dormir com a mãe. E a esposa começou a contestar ele, falando, fulano, isso não está certo, né? Agora a gente é casado, tudo. Você tem que escolher, você é um homem casado agora. Gente, por incrível que pareça, ele optou, ele se separou da esposa para ficar com a mãe. E eu achei aquilo ali, falei, gente, eu fiquei chocado com a decisão dele, entendeu? Porque emocionalmente dependente, um adulto Mas infantilizado. eu já falei isso algumas vezes. Quando eu casei, eu estava muito feliz com o meu casamento. E a gente foi viajar, foi para a lua de mel. Eu lembro que a gente pegou a chave do apartamento na semana do casamento, então não deu tempo de arrumar as coisas, né? Muitas coisas acabaram chegando enquanto a gente estava viajando. A gente ficou doido para voltar, para poder arrumar o nosso apartamento. Eu estava super feliz.
Mas a gente voltou, arrumei um apartamento, de repente eu comecei a sentir uma tristeza, uma angústia, e eu ficava, mas por que está acontecendo isso, né? Por que eu estou sentindo essa tristeza, essa angústia? E feliz, eu estava feliz com o momento, né? Estava tudo bem, e aquela angústia, aquele sentimento, e eu sei que na hora ali, eu fiquei sem entender, eu orei, coloquei diante de Deus, acho que durou uma semana mais ou menos, e segui minha vida, né? Não entendi muito. Lá na frente me deu um clique assim, eu sei por quê. Eu morei 24 anos, antes de me casar, eu morei na mesma casa. 26 anos, na mesma casa, no mesmo bairro. Mesmo quarto, na mesma cama. Mesma cama, mesmo tudo, assim. Eu morei no mesmo lugar a vida toda, né? Aí, de repente, você sai daquele lugar e vai para um outro. Era o luto, gente. E vai ver uma nova vida. Era o luto. Exatamente. Então, assim, mas eu não falei, nossa, é porque eu estou sentindo falta da minha casa, eu vou para lá. Não, eu falei, agora eu tenho que enfrentar isso aqui e seguir, né? E ali a gente seguiu. Mas realmente é um sentimento que pode acontecer. E foi inconsciente, né, Bispo? O senhor só percebeu uma semana depois de pensar nisso, de orar. Não, uma semana, eu fiquei uma semana assim. Ficou uma semana triste. Triste, aí, sem lá na entender. frente, depois de um tempo, é que deu um estalo. Aí depois de muito tempo depois, eu falei, já sei porque que eu fiquei daquele jeito. Né? Porque eu morei 26 anos no mesmo lugar, né, com meus pais, conhecia todo mundo e de repente eu vou viver uma nova vida. Né? Sim, totalmente diferente. Emocionalmente você sente, por mais que conscientemente você está feliz ali, porque está uma nova vida, uma nova... Né? E aí isso faz parte do amadurecimento. Né? Ninguém amadurece sem sofrer, né? Não tem como. Você que é pai e mãe, está aí tentando guardar seu filho, proteger... Olha, faz o possível, entendeu? Esteja perto, caso ele precise, ele vai te chamar. Você ensinou ele a te chamar. Então, não vai ajudar sem ele pedir também, não, porque senão depois recebe, aí fala, meu filho é ingrato, eu tô tentando ajudar e ele não quer deixar, não é, Bispo? Vai dizer. Não, esses dias eu tava falando com o Samuel, já falando sobre relacionamento, namoro, casamento. Eu falei, meu filho, tem 3 coisas que permeiam, né, os relacionamentos, namoro, noivado e casamento. Eu falei com ele, ó, 3 coisas. A primeira delas é diálogo, a segunda é diálogo, abrir mão e perdão. Falei, diálogo, renúncia e perdão. Falei com ele. Olha só. Que essas 3 coisas têm que fazer parte do seu relacionamento, do seu casamento. Você tem que ter diálogo, você tem que conversar, ser transparente, você tem que renunciar, né? Ao longo da sua vida, você vai ter que fazer renúncias. Por você e pelo outro. E perdoar. Perdão é perdoar. A vida é feita de perdão, gente. Não tem como. Então, essas 3 coisas são importantes. Porque eu estava me contando umas coisas, né? E eu falei, meu filho, ó, é assim, assim, assado. Então, assim, eu já estou explicando, estou ensinando. Porque ele tem que aprender. Sim. Ah, vai ter uma hora que ele vai sofrer? Vai. Né? A Bíblia fala que ninguém está isento disso. A própria Bíblia fala que a gente vai passar por isso. Então, vamos tentar passar da melhor forma possível e aprendendo com aquilo ali. Né? É isso aí. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Pode soltar, por favor. Hoje é comum falar, ele é adolescente. Quantos ele tem? Ah, tem 23. Meu avô tinha 5 filhos com 23 anos. Mas o que acontece que parece que a gente tem criado adultos cada vez mais infantis? É uma síndrome de Peter Pan? Pra você virar adulto mesmo, virar homem, já que a gente tá falando no canal de homens, tem que deixar de ser menino. Deixar de ser menino é sair da posição de filho. Não é odiar seus pais, nunca mais eu falo pro meu pai com meu. Não, é sair da posição de filho. A tua mãe fala, vou lavar tua roupa. Você fala, não, deixa que eu lavo. E não também transformar a sua mulher na extensão da sua mãe. Sua mulher tem que ser a sua mulher, o seu homem tem que ser o seu homem, os dois juntos. Aí lava a roupa, faz o que quiser, mas chega de mamãe e de papai. Então, quando a gente opta por essa infantilização, fica uma dissonância. O sujeito fica meio homem, meio menino. Isso vale para as mulheres também. Ah, eu fui na balada e beijei um menino, mas você tem 32 anos. Quantos anos ele tinha? Não, ele tinha 30. Eu falei, por que você tá chamando ele de menino? Se ele tem 30 anos, você tem 32. Ah, é verdade. Ai, Leandro, você fica me lembrando dessas coisas. Do meu papel. Ou seja, é uma maneira também de você negar a morte. Todo mundo é jovem. Então nunca vou morrer. Não vou morrer nunca. Esse frenesi de curtir a vida, desfrutar, é um exagero que serve como um biombo para encobrir a morte, a finitude, a doença, etc. Eu não estou dizendo que tem que ser igual nossos avós, nossos pais, que eram amadurecidos forçosamente, até muitas vezes por condições econômicas. Não é isso. Não. Senão a pessoa vai pegar minha frase e distorcer para o Leandro está querendo dizer. Não, eu acho o seguinte, a gente tem que ter bom senso, a gente tem que ir envelhecendo, crescendo, ocupando novos papéis, novos lugares, fazendo novas coisas. A gente não pode continuar menininha, não faz sentido. Olha, esse tema que ele trouxe também, eu acho que cabe aqui, né, dentro da nossa conversa, porque muita gente quer permanecer jovem com medo da velhice e com aquela ilusão que vai viver mais, né?
Então, eu falo isso algumas vezes. Eu tenho 48 anos, mas eu não me sinto com 48 anos. Eu não me vejo com 48 anos. Apesar de eu ser muito responsável, né, ali quando eu estou na igreja, mas eu quero continuar praticando os meus esportes, eu quero continuar usando roupas de jovem, né? Eu não e pode ser que inconscientemente é uma forma, quando alguém fala, nossa, você não parece que tem 48 anos, eu te daria uns menos de 40 até, né? Aí você fica todo orgulhoso, né? Porque dá essa sensação de que, sendo jovem por mais tempo, você vai acabar vivendo mais, né? E é o que todo mundo quer, né, Bis? Vamos combinar? Todo mundo quer viver mais. Né, gente? Mas sabe que é interessante? Mas é possível você se manter jovem sem ser infantil, né? Sim. Não é... Eu acredito que quando você quer... O momento da... Cada um tem um momento da maturidade. Eu acho que 30 anos a pessoa tem que ser muito madura já. Mas você vem falando que maturidade é você ocupar novas posições, novos lugares, novas coisas. Novas responsabilidades. Isso envolve, a maturidade é isso, é você sair daquela posição e ocupar uma nova. Isso é crescimento, a vida é crescimento. Então, esse infantilizado que não quer ocupar essa posição, não quer sair daquela, não quer ocupar uma nova coisa, não quer ocupar um crescimento, vai ficar na infantilidade, sim. E, né, por exemplo, ninguém quer namorar um infantil, uma mulher. Você olha para um cara, a primeira palavra que ele falar, que você fala, nossa, ele falar uma besteira, você fala, esse cara aí é menino. Não rola. Eu não acho que ninguém quer, não. Eu tô vendo cheio de cara infantil aí, com namorada, com mas pergunta se aquele relacionamento vai ter futuro. Não vai. Eu vejo. Você namoraria um cara infantil, Ana? Namoraria... Mas você acha que também tem aquela coisa assim, você quer projetar no outro aquilo que você quer ser. Então, tem duas coisas dentro disso. A primeira é, se eu me vejo infantil, não vou me incomodar com namorar uma pessoa infantil. Porque eu me vejo infantil. Porque vai ficar os dois infantizinhos bonitinhos. E a segunda questão, que é mais grave ainda, é, eu não fui cuidada quando eu era adolescente. Aí eu quero namorar um adolescente para cuidar dele. Então, acho que tem os dois momentos, os dois relacionamentos que dá para ver essa diferença de um maduro e um imaturo. Ou a pessoa não se vê do jeito certo... Mas isso é um relacionamento doente. Não é um relacionamento saudável, né? É um relacionamento que eu não vejo futuro, porque... Ninguém aqui está falando que é saudável. Nós estamos falando que existe e a Ana está trazendo, dentro da visão de uma terapeuta, né? Esse acontecimento. O porquê, né? O motivo, a motivação daquilo. Então, tudo tem a ver com a alma, né? Tudo tem a ver com as emoções. Tem aquele versículo que eu gosto muito, né? Assim como imagina a sua alma, assim é. Exatamente. Então, você vai para um relacionamento infantil, você vai viver uma vida de criança, porque você se vê como criança. Você não vai ser jovem, não é que é sobre isso. É sobre o momento de vida. Tem gente que está fora do... Você percebe muito isso. É muito triste ver essas pessoas que são mais velhas que se comportam como criança. Como a gente viu no caso do vídeo, né? A mulher é mais velha, está se comportando como alguém que está fazendo pirraça com 6 anos. Mas isso acontece porque... Nesse caso não era verdade, mas quando acontece, existe um trauma que aconteceu naquela fase e a pessoa congelou ali. Então, quantas pessoas tem, né? Às vezes, bem mais velhas que estão vivendo, ao invés de pensar em família, ao invés de pensar no momento de maturidade, está vivendo às vezes de uma forma promíscua, está vivendo de uma forma sem compromisso, sem raiz. Eu acredito que maturidade é quando você está pronto para criar raízes. Então, falei sobre os 30 anos porque aos 30 espera-se que você tenha um caminho profissional, um caminho familiar. Eu estou me relacionando e acho que vou ficar com essa pessoa. Eu já sei exatamente o que eu quero e o que eu não quero para minha vida, né? Até biblicamente é essa idade, né, Ana? Porque o sacerdote, ele só pode exercer o sacerdócio a partir dos 30 anos, né? Foi por isso que Jesus esperou os 30 anos para começar o ministério dele, que ali ele já era considerado um adulto, uma pessoa madura. Mas tem gente que já passou dos 30, mas continua tendo uma vida de adolescente, né? E também tem gente que nem chegou aos 30 ainda e já está também vivendo isso, né? Mas a maturidade é, na minha visão, eu estou pronto para criar raízes saudáveis, que... de quem que é a responsabilidade disso aqui? Minha? Minha, eu que estava aqui, eu errei, eu fiz certo, vou fazer diferente, né? Alguém que tá pronto para assumir as responsabilidades, como vocês falaram, né? Tem um livro aí, Ana? Um livro aqui, gente, muito importante, né? Bis Rodovalho, O Desígnio de Deus para Você. Então, você que está buscando essa maturidade em Deus, saber o seu propósito, adquirir esse livro ou dar de presente para alguém que você lembrou, tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Imagina nos Estados Unidos, Reginaldo.
Você chega para um médico americano e fala assim, isso é muito comum, você recebe uma paciente, outro dia eu recebi uma paciente, ela, não, porque meu filhinho, tarará, foi ouvindo aquilo tudo. Eu falei, quantos anos seu filho tem? 42. Ô, misericórdia. Eu falei, tá, você vai falar isso pro médico americano? Ele tem um ataque. Ele fala assim, com 16 anos já tinha que estar no acampamento, trabalhando nas férias, para poder começar a saber o que era vida. Exato. Aqui a gente tem a pena. Esse Brasileiros temos muito essa coisa. A gente, por exemplo, nos Estados Unidos você não tem empregada. É verdade. Então, você vai estudar fora, você vai estudar na faculdade, você aprende a usar lavanderia coletiva, você aprende... É outro padrão. Aqui, você fala para uma mãe, deixa ele trabalhar. Ah, mas ele não estuda, ele não tem formação. Deixa ele fazer Uber. Não, isso não pode. E eu percebo que eles reclamam muito depois, os pais. Que meu filho tem casa, não trabalha. Esses dias falando que fumava, eu falei, fumava maconha. Eu falei, quem paga o cigarro? Eu dou o meu dinheiro. Não, aí fala assim, não, eu dou porque senão ele vai roubar na rua. Exato. Terá consequências. Interessante, né? Ela falar que nos Estados Unidos não é assim, em outras culturas, né? Será que isso é uma questão mais do brasileiro? Eu acho que sim, você viu lá falando nos Estados Unidos, né? A gente sabe, né? Quando o adolescente sai do colegial e vai para a universidade, ele é obrigado a sair de casa e morar na universidade. Ali ele tem que se virar. Por mais que doa para aquela mãe, ela é obrigada a liberar aquele filho para ele morar lá. Então, assim, ali já rompeu, né? Um ciclo ali. Ele foi obrigado a crescer. A não ser que tenha outra possibilidade, mas enfim, o que eu sempre vi foi isso, né? Esses alunos indo morar na faculdade. E ali eles vão se virar, vão vir lá, vão crescer, vão fazer suas coisas, igual ela falou, né? Vai lavar suas roupas. E aqui, realmente, o brasileiro, ele é muito abraçador, né? Ele gosta muito daquela coisa. Sabe que eu falo muito isso na equipe? Acaba virando uma super proteção. A gente é bonitinho pro brasileiro, a família, ficar todo mundo junto. O comercial da margarina é como? Todo mundo, 3 gerações na mesma mesa, e aí a criança pula no colo do vô, não tem hierarquia, é todo mundo junto sem parar. E isso é uma coisa doente, se a gente for falar psicologicamente, né? Então a gente tem que aprender com onde deu certo. É isso aí. Vamos chamar mais um vídeo, pode soltar. Mas o que a gente está vendo? Um bando de adultos infantilizados que querem ser amados pelos filhos e não respeitados por eles. Se ama papai, se ama mamãe, que carência. Minha mãe não estava nem aí se eu amava. Minha mãe falava assim mesmo, não gosto de você, nunca mais preciso gostar de mim não, respeita. Eu quero é respeito. Você me respeita que você mora debaixo do meu teto. A conversa era essa. E eu comecei respeitando. Hoje eu amo. Agora, quantos meninos que ficam aí batendo na cara do pai e da mãe? Ah, não faça isso, ama papai e mamãe. E aí os pais ficam velhos, põe no asilo. Filhos precisam saber que são amados e que precisam respeitar. É isso que eles precisam saber, que eles são amados. E como a gente diz para os filhos que são amados? Dando presente? Não. Mostrando para eles que eles são importantes. E você não mostra para um filho que você é importante quando ele está, mamãe, oi, mamãe, espera só um pouquinho. Então a tecnologia, gente, ela é uma bênção. Igual uma faca. Vai depender de como você vai usar. Ou ela te mata, ou ela corta legumes. Você que vai escolher. Olha aí, né? Interessante esse ponto de vista, né? Pais infantilizados, né? Que mimam o filho, acaba que carentes. O filho fica infantilizado por causa do pai que também se infantilizou, né? O ser humano é muito complexo, né? Então, cada vídeo que você assiste nosso dentro de um tema, você pode se ver, né, nessas situações e poder mudar também, e poder crescer, tá bom? Estamos chegando ao final de mais um programa. Você gostou? Deixa aí o seu like, clica aí no joinha, também se inscreve no nosso canal, é muito importante que você faça isso. Quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Como é que faz, Bispa Camille? É só você entrar em saranosaterra.com.br, lá você vai na aba Igrejas e você vai encontrar os endereços, horários e o nome dos pastores de todas as igrejas Sara Nossa Terra do Brasil e do mundo. É isso aí, chegamos ao final, que Deus abençoe muito a sua vida, fica na paz.